Fala galera, estamos ao vivo aqui para mais uma live sobre empreendedorismo e hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo na arquitetura com uma arquiteta que é super empreendedora, Carla Schiff. Ela que eu gosto muito do conteúdo dela, ela fala bastante de empreendedorismo, além do dia a dia de arquitetura. Então acho que a gente vai ter muito conteúdo para falar aqui, muito para quem quer empreender, vai ter excelentes referências, e dicas, né, de como começar, como que a gente começou, como que a Carla começou. Então o objetivo é esse, é conversar sobre o mercado de empreendedorismo, né, o mercado de arquitetura e sobre empreendedorismo. A Carla já está aqui, então vou já fazer o... Deixa a galera entrando aí. Então coloquei a música de fundo, dando para ouvir. Estão me ouvindo bem? Já deem o ok aí para eu dar sequência. Então, galera, a Carla é uma profissional muito dedicada assim na arquitetura, além de excelentes projetos que a gente acompanha lá no perfil dela. Ela também tem um perfil muito empreendedor. Então fala bastante de empreendedorismo, ajuda outros arquitetos a empreenderem também. Então o objetivo dela é bem próximo do meu. E então nada mais justo do que a gente bater esse papo com vocês aqui hoje. Vou chamar você, tá, Carla? Tá online aí, já vou fazer o convite. Vamos lá, pessoal, aguardando a Carla entrar. Entrei, tô aqui. Entrou, ao Era vivo. deixa Tudo bom, Carla? ajustar. Tá bom. Você vê que arquiteto até o fundo já é mais bonito que o nosso aqui, né, de engenharia. Foi? Legal. Foi, tá ótimo. E aí, como é que você está? Tô ótimo, na correria aí. Imagino que você também, né? Também, menino. Você parece que vai chegar. Eu não sei o que é pior, se assim é mais acelerado o começo da semana que a gente tem que programar tudo ou o final que a gente tem que encerrar tudo, né? É, geralmente, para projeto, sexta-feira é o pior dia, né? É, mas tá indo bem, assim, a gente tá num ritmo bom. Para nossa Aham. surpresa, apesar de a gente estar em pandemia, a gente está com uma demanda de trabalho muito maior. Uhum. Geralmente, a gente começa a sentir o fluxo de do final do ano em agosto. E Sim. esse ano, a partir de julho, assim, ó, estourou. Ficou final Uhum. de junho, começo de julho, assim, uma demanda gigante. Acho que as pessoas estão ficando mais em casa e estão vendo Exato. que os espaços não estão tão bons, né? Exatamente. Eu li outro dia essa matéria. Ontem eu tive uma live também no perfil da minha empresa com uma empresa de arquitetura. E a gente falou a mesma coisa. Acho que essa demanda de interiores, né, tem sido muito alta mesmo por conta disso. As pessoas estão mais em casa, então elas estão vendo que precisa, que na verdade elas estão enxergando que tem muita coisa a ser melhorada, né? Então foram buscar profissionais para isso, né? Eu achava que a gente ia ter uma decrescente, mas acho que tem muito campo aí favorável aos Sim, empreendedores se a gente focar no lugar certo, né? Se a gente jogar energia no lugar certo, tem muito campo para crescer. exato. É buscar as oportunidades, né? Acho que o mercado ele é dinâmico, então tem hora que a oportunidade está no comercial, tem hora que está no residencial, tem hora que é o interiores. Então a gente tem que realmente seguir aí a tendência do mercado, né? Concordo. E, viu, Carla, antes da gente começar, você comentou da demanda que deu um boom agora, né? Geralmente, você comentou de agosto. Agosto é quando começa a crescer, geralmente, ou não? Você sente que é É, uma... Tá, geralmente a partir de agosto, assim, acho que os clientes colocam no relógio, né? Tá na hora do Natal, entendi. entramos no semestre do Natal e aí vem uma demanda muito grande, mas esse ano, para nossa surpresa, em junho começou assim uma crescente e foi indo. Uhum, E as consultorias no começo da pandemia aumentaram muito, assim, 4 vezes mais do padrão. Isso, aham, a pandemia a gente começou em março, abril, é, porque eu acho que as pessoas precisavam de home office, não aham, tinham espaço para fazer home office, e aí a consultoria é aquele serviço que a gente dá um atendimento mais fast, sabe? sei. Então, teve um aumento muito grande, porque as pessoas falam, pelo amor de Deus, preciso de um espaço para meu filho ficar brincando sem É, atrapalhar meu trabalho. uhum, Então, teve um movimento que foi bem positivo. Agora, em relação às obras, ainda uhum, está retomando, não são todos os condomínios que já liberaram 100%,
Aham. Mas geralmente o fluxo que começava de obra bem forte era agosto e agora Uhum. começou em junho. Então tá indo bem. Ah, que legal, que bom então, né? E isso é uma coisa que eu quero até falar com você, essa questão da mentoria. Eu vejo você realmente inovando bastante com serviços diversificados, serviços que muitas vezes a gente não viu um profissional entregar, assim como é o caso da mentoria. Então, vamos falar sobre isso aí, acho bem legal, acho que é um assunto bom. Antes de começar, Carla, você apresenta então para o pessoal quem é você, onde você atua, né, qual a sua especialidade sobre o seu escritório aí, para o pessoal te conhecer. Bom, para quem não me conhece, primeiro prazer, obrigada pelo convite de vir falar sobre um assunto que eu amo, que é empreendedorismo. Adoro encontrar pessoas que gostem de falar, acho que é necessário e acho que o momento que a gente está vivendo pede ainda mais que a gente fale de empreendedorismo, porque as pessoas imaginam o empreendedorismo como algo, né, inalcançável. Sim, Todo empreendedor começou pequeno. exato. Então, achei muito bom, obrigada pelo convite. E para quem não me conhece, meu nome é Carla Schiff, eu sou arquiteta, sou designer de interiores, tenho formação também em técnico em edificação e eu tenho gestão de obra. Então, hoje a minha empresa, eu atuo na área há 15 anos, a minha empresa está no 6º ano de atuação e a gente atua tanto com construção quanto reforma. E quando eu falo reforma, pode ser desde um banheiro até a casa completa. A gente não tem uma distinção de cliente que a gente atende, né? A gente Uhum, faz o nosso melhor, independente do tamanho do serviço. legal. E estamos aí nesse 6º ano crescendo bastante. E o que a gente faz muito é a aplicação da neuroarquitetura. Então, é um conteúdo que eu vou falar um pouquinho mais ao longo Uhum, da live. Mas esse é meu nicho. Eu atuo mais focado para o residencial, que é uma coisa que me perguntam bastante. Mas é aquela coisa, assim, o cliente que eu faço a casa, quando ele gosta, ele quer que eu faça a empresa dele também, né? aham, Então eu acabo fazendo corporativo voltado mais para clientes que eu já fiz o residencial. Não é o meu foco corporativo, tanto que os consultórios que eu fiz, os escritórios que eu fiz, eles sempre tinham aquele ambiente muito mais humanizado do sei. que um escritório rígido, mas o meu foco é mais Uhum. residencial. Ah, legal. E aí vai até a etapa de obra, então. Você vai desde o projeto até a obra. Aí você faz a gestão da obra também. Isso, uma Tá? coisa que é nosso diferencial, porque assim, a maioria dos escritórios de arquitetura fazem só Aham. projeto. É. Quando eu comecei a fazer projeto, eu percebia que quem faz projeto quer obra. Aham. É, E a vai maior, precisar, não tem jeito, né? exato, e assim, a maior dificuldade do nosso segmento, profissionais de arquitetura, é de fato executar a obra, né? Até Uhum. porque a nossa formação ainda é muito crua de conhecimento prático. E aí eu Sim. falei, caramba, como que eu vou resolver isso aí, né? Eu comecei a me especializar, então hoje a gente oferece o segmento completo, assim, desde um Uhum. projeto básico, detalhamento, projeto executivo, até a parte de acompanhamento e gestão. E quando eu falo gestão, não é só dar aquela visitadinha na obra para ver se está tudo ok, sabe? Aham. É de fato gestão. A gente faz o controle de fluxo, o controle financeiro, a gente entende cada processo e cada etapa, visando Uhum. sempre o retorno financeiro para o cliente. Porque a gente sabe que tudo Exato. que é planejado, a gente tem economia, né? Imagina uma viagem, você vai fazer uma viagem qualquer. Se você não se planeja, você gasta 3 vezes mais. E Uhum. obra é a mesma coisa. Então a gente entendeu que é necessário ter um planejamento completo. Independente se o cliente vai fazer um banheiro ou construir uma mansão, ele precisa Aham. planejar. Então a gente acaba fazendo a gestão e o acompanhamento da execução. Não, muito legal, faz o caminho completo. Tem muita gente realmente. Eu acompanho bastante esse mercado, então eu conheço muito escritório que de fato fica só na parte de projetos, na hora de gestão de obra, o cliente tem que buscar uma outra empresa, um outro profissional, né, para fazer isso. E se ele consegue encontrar tudo isso num profissional só, de confiança, acho que é um diferencial mesmo, muito legal, bacana. Parabéns. Mais um sinal aí do seu empreendedorismo também, né? É porque eu acho que a gente, você também como empreendedor, acho que a maior bem que a gente pode fazer para o nosso cliente é entender a necessidade dele. E Sim. se a gente tem um conhecimento técnico, o que que a gente pode oferecer? Né? O Uhum. cliente, muitas vezes, ele não entende o que é contratar um profissional. Ele não Sim. entende quais são os benefícios. Então,
quanto mais a gente conseguir agregar e a gente sabe, só a gente como profissional sabe o que, que a gente tem de dom para oferecer, melhor. Aham. Então, É. na verdade, não foi uma... Quando eu abri a empresa, na verdade, assim, até para explicar, né? Eu atuo na área há 15 anos, sempre trabalhei em escritórios. Minha última empresa foi uma construtora. Não gostei de trabalhar em construtora, porque é totalmente, né? Tem que trabalhar muito quadradinho. É. E aí, que até foi um dos pontos de eu pensar em empreender. E aí, quando a coisa foi acontecendo, eu falei, não, vou abrir o escritório. E aí, Uhum, era só projeto. Só que assim, uhum, em 6 meses eu vi os clientes ficando de cabelo em pé porque queriam executar a obra. O uhum. empreiteiro não executava a obra do jeito que tinha que É executar o complicado. projeto. E aí eu falava, caramba, eu preciso melhorar isso aí. Foi aí quando eu fui Aham. fazer gestão de obra para entender melhor esse processo, porque não é fácil gerenciar a obra, né? Não, não. É bem complicado mesmo. Mas é legal porque acho que empreender é isso, na verdade, né? Eu falo que é resolver a dor de alguém ou a necessidade de alguém, né? Você falou a necessidade do cliente. É bem isso. Então você enxergou uma dor do seu cliente, que era, ele tinha o seu projeto, mas a partir dali ele não tinha ninguém ou tinha dificuldade de achar alguém para fazer o gerenciamento da obra. Então você, vou agir ali e oferecer o pacote completo. Legal, interessante. Exato, exato. A cabeça fica fervendo, né? A gente fica assim, o que que eu posso oferecer? Não, muito bacana. Acho que isso é uma das coisas que eu valorizo em você, é realmente vários serviços diversificados, você enxerga oportunidades realmente. É o caso da mentoria também. Você quer falar um pouquinho mais da mentoria, como é que funciona? Sim, sim. A mentoria que eu faço é direcionada para profissionais de arquitetura e designers de interiores, onde a Uhum, ideia é orientar o profissional a como se posicionar no mercado de A a Z. Porque, assim, acho que você também sentiu isso, né, Fê, na sim. engenharia. A gente se Aham, forma como engenheiro, mas a gente praticamente é jogado no mercado e a gente fica tentando entender para onde que a gente vai. E uhum, assim, eu comecei a atuar na área no primeiro semestre da sim. faculdade. Só que a maioria dos profissionais, não. Uhum, Eu fui por uma necessidade financeira, né? Mas a maioria dos profissionais vão só quando se forma ou quando está no último semestre. E aí uhum, eu comecei a buscar, tentar entender esse mercado. E aí, quando eu comecei a ver o quanto era cru, né? Porque a gente uhum, tem a formação, tem o conhecimento, mas tá, como que eu coloco isso em prática? Na faculdade a uhum. gente não aprende contrato, a gente não Não, aprende sobre gestão de pessoas, aprende o básico do básico. E aí eu exato. comecei a tentar entender isso e fiz minha empresa. E aí, quando eu fiz a minha empresa, como eu já estava na área há 9 anos, né? Eu saí como coordenadora quando eu resolvi abrir minha empresa. Muitos profissionais que estudaram comigo falavam, Carla, como que você fez isso? Como que você fez Aham, aquilo? E aí eu comecei a dar orientação. E orientações assim, longas, sabe? Até que aham, uma colega de faculdade da qual eu dava todo o direcionamento, ela falou assim, Carla, você não quer me cobrar por esse direcionamento? Porque eu fico desconfortável de te pedir orientação, isso lá em 2015, 2014, e aí uhum, eu preciso da tua ajuda para estruturar o meu negócio. Eu vejo que pelo caminho de profissão, você já sabe bem fazer as coisas. Eu sempre fui de fazer cursos complementares, então isso vai somando muito, né? sem Eu dúvida. falei, vamos lá. Daí eu pensei um valor, então assim, a mentoria surgiu lá atrás meio que por uma necessidade. Aí eu comecei Uhum, a oferecer as mentorias. Quando eu vi que, quando eu comecei a contratar a equipe, eu vi uhum, que o nosso mercado é muito cru. Aí eu falei, caramba, eu vou começar a treinar a minha equipe para eles ficarem dentro do que eu acredito ser um padrão de qualidade de trabalho e tudo mais. sim. E aí eu comecei a oferecer conhecimento, treinar a equipe, dar direcionamento da forma mais adequada. Via que Uhum, tinha muito profissional qualificado, mas com pouca experiência de fato, né? De saber como se posicionar e o que fazer. E aí eu uhum. comecei a fazer as mentorias dessa forma orgânica. Então a coisa foi crescendo, foi acontecendo. E aí hoje o intuito da mentoria, você também da mentoria, né? É um prazer Aham, gigante. A gente acha que está se doando e a gente é, recebe ainda mais, né? é Que é verdade. você dar esse norte. Então, na mentoria, o profissional ele escolhe qual que é o tema. Quer falar de contrato? Vamos falar de contrato. Vamos falar de gestão Uhum. de obra. E aí eu dou todo o direcionamento sobre o que fazer e como fazer. Exatamente. É muito legal essa iniciativa também, porque eu também dou mentorias
e para profissionais, né, tanto de arquitetura como de engenharia também, que estejam agora iniciando ou querendo escalar suas carreiras, né, ou então empreender. E às vezes a gente não sabe o tanto que a gente pode ajudar com a nossa experiência, né? Então é uma troca muito gratificante realmente que a gente consegue contribuir com outros profissionais, muito legal. E eu E eu vi acho que você... Ah, pode falar. Eu acho que isso, Fê, que você tem, e a gente busca, né, inspirar outros profissionais a ter essa É, visão, porque a uhum, nossa área, mais arquitetura do que engenharia, mexe muito com o ego. Então as pessoas sim, ficam muito assim, ah, eu sei e eu não vou ensinar nada do que eu sei. E sim, por quê, né? Se a gente não se unir, a gente uhum, não vai crescer, ninguém cresce sozinho. E se a gente quer fazer o nosso mercado ficar mais valorizado, a gente sim, não faz, um passarinho só não faz verão. A gente precisa trazer muita gente com a mesma filosofia para pensar no crescimento geral. Então, acho é, muito legal isso que você faz também, porque uhum, acho que quanto mais pessoas tiverem essa iniciativa de se doar, de querer uhum, ensinar, mais a gente vai ter um mercado mais qualificado, né? sim. Ah, e além do que, a gente como empreendedor, a gente tem uma responsabilidade social, né? Então, a gente de fato não pode jogar sozinho, a gente tem que contribuir para que a nossa sociedade, a população como um todo, possa também empreender, compartilhar conteúdo, né? Para que todos cresçam mesmo, que o nosso mercado melhore, né? Que o nosso segmento melhore. E é bom para todo mundo, até porque se você tiver um conhecimento e não compartilhar, ninguém sabe que você tem aquele conhecimento. Então, até para você como marca pessoal, por questão de autoridade, é bom. Então, Sim, tá enganado quem acha que com conhecimento não se compartilha, né? Pelo contrário. exatamente. Eu estou vendo aqui algumas mentoradas que fizeram Ah, é? mentoria comigo. Ah, que legal. Coisa boa. E quem quiser fazer alguma pergunta, eu e o Fê, a gente Isso, vai conversando, mas fiquem à vontade aí, se tiver qualquer dúvida exato. que quiser empreender. É isso que eu ia falar. Quem quiser fazer uma pergunta, aproveita agora a live para já fazer aqui a pergunta. A gente vai tentar responder, porque depois que a live é feita, o vídeo fica salvo. Mas as perguntas, né, Carla, é agora o momento. Então, qualquer dúvida Aproveite. sobre gestão de escritórios, empreender, vendas, o que vocês quiserem, mandem aqui que a gente vai tentar responder. E viu, Carla, eu vi que você lançou faz pouco tempo aí, né, a jornada Arquitetura Sem Crise. E eu queria entender de onde saiu essa ideia, como é que funciona, que é outra novidade Nossa, sua aí também, né? mais uma, empreendendo, né? Mas, assim, ó, como tudo na minha carreira, eu fui identificando necessidades, sabe? Uhum, Até quando se fala em empreendedorismo, foi legal você comentar isso, Fernando, porque as pessoas ficam muito focadas no ganhar o dinheiro. E sim. quando você foca no ganhar o dinheiro, menos você ganha. Sabe aquela teoria da vasilha de água? Quanto mais você empurra, Uhum, mais água vem para você. Quanto mais você quer agarrar, mais a água vai para o sentido contrário, né? sim. Então, como tudo na minha vida não foi planejado no sentido de eu quero algum retorno com isso, aconteceu de forma natural, mas o meu principal foco quando eu criei a jornada foi justamente ver essa demanda muito grande de mentoria. E aí o que Aham, acontece? Como não é o meu propósito, eu tenho um propósito de levar conteúdo para as pessoas, mas o meu principal retorno financeiro e meu foco no retorno financeiro não é esse. É projeto, até porque eu tenho uma demanda muito grande no escritório, coordenar a sim. equipe e tudo mais. Só que a mentoria, eu tenho um limite de profissionais que eu consigo atender durante o Uhum, mês, porque senão eu acabo ficando com deficiência na parte de projeto. E quem dá a sim. mentoria é exclusivamente eu. Então, Uhum, como eu teve um determinado período, principalmente quando começou essa ideia da jornada era para ser lançada em 2021. E aí, quando sei. começou a pandemia, a gente teve um aumento de profissionais falando: Carla, me dá mentoria, Carla, eu preciso de ajuda, Carla, eu não estou sabendo tocar o lá, eu fui demitida da minha empresa, não estou sabendo o que fazer, vou ter que trabalhar home office. Aí eu falei: Uhum, como que eu vou resolver isso? Bom, uhum, sentei, eu já comentei até nos meus stories que eu fiquei 2 semanas quase em claro pensando como que eu vou fazer, porque assim, por mais que para mim estivesse dando certo o meu negócio, eu não fico confortável de ver outros colegas de trabalho aham, remando, remando e se afogando, sabe? Eu certo. falei, não, eu preciso dar um jeito de alcançar esse número de profissionais e fazer alguma coisa por eles, porque Uhum, ninguém sorri sozinho. Eu não fico confortável se eu estiver dando gargalhada e os outros estiverem chorando.
E Sim, aí eu falei, não, vou dar um jeito. Antecipei a jornada, foi uma loucura, porque imagino. eu tive que organizar tudo, assim, ó, material de aula, e foram mais de 64 horas de aula, ao Nossa. vivo, e não era gravado, não, era eu aqui, ó. Aham, que legal. E aí eu fui preparando tudo, preparando o material, organizando as planilhas, porque a gente tem muita planilha no escritório, mas com informação que eu não posso divulgar. Então tinha que Aham, limpar, ver o que, que ia passar, o que, que fazia sentido, porque tinha que ser didático. E aí eu uhum, estruturei a jornada Arquitetura Sem Crise, que a gente falava de arquitetura de A Z, mas assim, ó, uhum, tudo. Eu cheguei a abrir meu contrato, mostrar tudo, mostrar a planilha, como que a gente faz para calcular o orçamento de projeto, saber quanto ótimo. vai custar o projeto, Uhum, calcular a obra, tudo que você pode imaginar, eu ensinei na jornada. E foi incrível, assim, eu fui... A Analígia que falou que queria fazer uma pergunta, que fez a jornada, e uhum, foi realmente muito positivo, superou todas as minhas expectativas, porque eu realmente fui tentar empreender na parte de aula, porque eu não sou professora, né? E uhum, não é tão fácil você passar conteúdo. Uma coisa é você sim. saber, outra coisa é você querer ensinar. E para minha Uhum, surpresa foi muito, muito bom. Já depois, quando a gente terminou a jornada agora, final de julho, uhum, e eu já estou recebendo feedback das meninas falando que estão fechando muito mais que negócios, legal. que o negócio que elas estão conseguindo cobrar direito, não estão mais pagando para trabalhar, que era o meu maior desespero. Que E bom. então acho que assim cumpriu o objetivo, sabe? Aham. Não, que bacana, interessantíssimo isso aí. Eu acho que eu vou na mesma linha, eu acho que tem muita oportunidade, realmente, muita gente precisando desses conselhos, que é o que a gente até conversou outro dia aí, Carla. Acho que a gente se forma em arquitetura ou engenharia, mas não aprende a gerir um negócio. Infelizmente, as nossas faculdades, né, não ensinam isso. E então a experiência de quem já fez, já apanhou para aprender, né, cara? Porque a gente também não começou acertando tudo, né? A gente também errou para aprender, né? Então Não, e que a nossa bom, né, experiência ajuda os Fernando? outros, né? Sim, que bom. Você não acha que, assim, na hora que a gente sente o erro, dói? Dói Dói. fisicamente. Aham. Mas depois você não fala, caramba, graças a ter errado nesse nível que eu cheguei num grau de maturidade, É, não é? faz parte. Eu acho que quem quer empreender, qualquer coisa na vida, tem que perder o medo de errar. Ou não perder o medo de errar, mas encarar ou aceitar que vai errar de vez em quando, entendeu? Mas Tá. o segredo não é não errar, o segredo é ajustar, consertar rápido. Errar você vai errar, né? Mas se você Sim. puder pegar a dica de alguém que já passou por esse processo, é muito bom. Eu acho que é isso que consiste a sua jornada sem crise, né? Da arquitetura sem crise. É. E que bom que você tenha essa iniciativa e esteja ajudando também outros profissionais. Muito legal. Ah, E obrigada. eu até adoraria falar muito sobre essa jornada sem crise, entender, porque realmente você falou de precificação, como vender mais, são várias coisas que a gente Sim. poderia entrar profundamente aqui, mas infelizmente a gente não tem tempo para isso. Aí o pessoal tem A que gente vai ter que realmente fazer outra live. fazer outra live, ou então, né, fechar a jornada sem crise aí para poder pegar tudo na íntegra, né? Sim. Bom, então, ainda falando sobre empreendedorismo, deixa eu ver se tem aqui, verdade, maravilhosa a mentoria. Eu super recomendo, ó, o pessoal falando bem aqui, ó, feedback Ah, positivo. obrigada. E, bom, eu queria então saber, Carla, como é que foi o seu day one? Como é que quando você resolveu empreender? Você falou que trabalhava numa construtora, né? E aí você resolveu empreender, como é que foi isso aí? Como é que você começou? Uou! Empreender sempre é um desafio, né? A gente sempre vem pensando, vem de um processo, nunca é um acordar do dia para noite e resolver vou empreender. Eu já pensava, eu acho que eu já tinha uma veiazinha empreendedora, mas é importante deixar claro aqui para quem está assistindo que ser empreendedor não é que você nasce assim, você pode aprender, como tudo na vida você pode aprender. Tem pessoas que têm mais dom, assim como matemática, tem gente que tem mais dom para matemática, mas isso não quer dizer que se a pessoa não estudar e se Sim. capacitar, ela não possa ser. Então, Uhum, assim, para mim, não vou mentir, eu sempre tive uma veia mais empreendedora. Com 13 anos eu comecei a fazer bijuteria e eu desenhava e fazia para vender. Porque uhum, eu queria ser independente do meu pai, sabe? Dos meus pais. sei. Então, tem um pouco da veia, sim. Mas se vocês aí que estão assistindo querem empreender e têm essa insegurança, não se prenda, sabe? Vai buscar, vai estudar marketing, vai estudar o que for. Se inspira no Fernando, que o Instagram dele também tá cheio de informação. Mas o day one, assim, que eu posso falar
foi que eu trabalhava na construtora, sempre trabalhei em escritório de arquitetura. Foi me oferecido uma proposta para a construtora, era algo muito fora, porque a construtora, a gente sabe, por mais que eu trabalhasse na parte de arquitetura internamente, você tem uma limitação de criação, né? E Sim. aí eu percebi que quando e isso foi positivo, porque de ter tanta limitação, eu falei, não quero. Eu quero poder desenvolver. E eu acho que a brincadeira do empreender, a paixão, né, do empreender, tá em você poder ter autonomia para fazer o que você quiser. Você monta a sua empresa do jeito que você quiser. Então, acho que o Day One, Fernando, foi quando eu percebi que eu não queria ter que ficar com sabe, com aquela camisa de força, assim, ó, que você faz o que alguém te manda fazer. E aí eu falei, não é isso que eu quero poder criar. A empresa tinha algumas diretrizes que eu não concordava, isso é normal, não é da empresa. A gente sempre vai trabalhar para os outros, vai ter coisa que a gente não concorda. E aí eu falei, não, eu quero fazer a minha empresa com as minhas regras, com a minha filosofia. E então foi esse o Day One. Entendi, muito legal. Eu também trabalhei em construtora. Você trabalhou, a equipe era o quê? Incorporadora, assim? Fazia a parte predial, era o quê? Tu fez a parte de projeto até incorporação, construção, Tá, tudo. legal. Aí era a equipe de arquitetura da construtora. Eu, Isso. eu, eu trabalhei em construtora também, e uma das maiores do país aí, em obra. Fiquei um tempo em obra. Aí depois eu fui para banco. Muitos engenheiros vão para banco também. E aí foi a loucura, né? Porque eu também foi que nem você, não era o que eu queria. Eu tava num dos maiores bancos do país e falei, não, vou largar porque eu quero empreender. E todo mundo falava que eu era louco. E eu empreendi bem no momento de crise, assim, acho que foi parecido até com você, foi em 2014, a gente estava vivendo uma crise absurda no Brasil, né? Então o pessoal achando que eu era maluco, mas de fato não era o que eu queria. Eu queria, acho que a ideia era bem próxima da sua, era ter autonomia, criar o meu, acelerar o processo, tinha outras metas de vida. E aí eu me joguei, acho que um dos pontos aí, de fato, eu concordo com você, acho que você não precisa nascer empreendedor, não precisa, tem muita gente que acredita que, eu não vou empreender porque eu não nasci empreendedor, não existe isso. Eu acho que é uma questão de querer e perder a insegurança mesmo. Tem muita gente que fala, eu não me sinto seguro, eu não sei, não sou capaz. Não é por aí. A gente nunca é capaz. Se você falar, quando eu estou preparado, nunca estou preparado. Na verdade, a vida te prepara. Você tem que, lógico, que nem você falou, estudar marketing, estudar vendas, mas começar. Quase tudo, né? 70% do que a gente sabe, a gente aprendeu fazendo. Então, se você não começar, você nunca vai se tornar um empreendedor, nunca vai aprender a ser um, entendeu? Então, tem que realmente perder essa insegurança e começar. O meu Day One foi bem parecido com o seu. Eu acho importante você ter falado isso, Fernando, porque cria-se uma névoa de que empreender é algo assim. Realmente, gente, não é fácil, né? As pessoas falam, Não, que delícia, você vai abrir a sua empresa para você fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Não é bem assim, não. né? A gente trabalha 3 vezes mais quando a Pois gente é. está com uma empresa, mas eu acho que essa paixão de querer fazer a diferença no mundo com as nossas mãos, não com alguém dizendo o que a gente tem que fazer, né? Exatamente. E você falou um negócio bem legal, que é a questão do dinheiro, né? Muita gente, eu mesmo, não vou mentir, eu quando estava estudando ainda, no colégio, na faculdade, falei, nossa, eu vou abrir uma empresa e ficar milionário. Acho que isso é o que a maioria das pessoas pensa, e eu pensava também, né? Mas depois que você cria uma empresa, você vai entendendo que existem N coisas muito mais importantes do que isso. Você vai entendendo a sua responsabilidade social, você vai entendendo o seu propósito, o impacto que você tem na vida de outras pessoas e no mercado. E acaba que o dinheiro, o retorno financeiro, o lucro, né, ele é uma consequência do seu trabalho. Mas se você focar nele, de fato, ele não vem. Você tem que focar no seu diferencial, no problema que você está resolvendo, e no impacto positivo que você tem no mercado ou na sociedade. Aí sim, o resultado, o crescimento vem. Eu acho que eu estou totalmente em linha, acho que é mais ou menos isso que você falou também, né, Carla? Eu concordo muito, assim, muito. As pessoas, elas têm uma tendência de querer tudo para ontem, né? Eu quero ter sucesso rápido, eu quero ter um casamento feliz rápido. Tudo é uma construção e a delícia do empreender é você ter essa possibilidade da construção. Essa que é a graça, né? Para quem gosta de empreender, você sentir essa veia da adrenalina de você criar e fazer. E essa responsabilidade social que você falou, eu concordo com muito, porque
a gente começa a ver que a gente tem como fazer a diferença nesse planetinha que a gente tá, né? Exatamente. Por menor que a gente seja, a gente consegue fazer uma diferença mesmo, porque nós somos donos dos nossos atos, né? A gente tem o nosso negócio, então a gente consegue criar um impacto. E eu acho que isso é o principal mesmo. Eu acho que a gente, depois, com o tempo, a gente não fica contente porque o lucro aumentou. Acho que, lógico, todo mundo quer isso, mas a gente fica contente com as conquistas que a gente conseguiu, cada cliente novo que a gente conseguiu, cada problema que a gente resolveu no nosso segmento, ou cada problema do nosso cliente. É isso que vai alimentando a gente, né? Concordo. Cada equipe amarrada, né? Que você vê que a equipe tá lá dando sangue com você. Eu acho que são pequenas conquistas que fazem as grandes. E aí, quando você vê, o dinheiro tá vindo e tá vindo de forma muito mais saudável. E Exatamente. acho que o legal veio agora isso, mas acho que o legal de dar direcionamento para as pessoas que querem empreender é pensar no que você gosta de fazer. Eu tenho uma filosofia, isso é particular minha, de faça o que te dá prazer, não só pense no dinheiro. Porque assim, quando você ama o que você faz, e o Fernando também ama o que ele faz, e dá para perceber isso, né? A gente transpira a alegria pelo que a gente faz, você consegue se dedicar 10 vezes mais àquilo sem cansar. Lógico, tem um cansaço físico, mas a mente tá assim, ó, não é? Exato. E a gente vai além, né? Eu percebi muito isso em você também, pessoa inquieta, assim, realmente, é porque quem gosta do que faz acaba fazendo com paixão mesmo e vai além e faz acima da média. Acho que isso é muito importante mesmo. Se não gosta, acaba que também não consegue ir muito longe, né? Então, acho que isso é importante mesmo. Se for seguir, for empreender, empreenda com algo que você goste, né? Que aí o sucesso é mais fácil de ser atingido. E viu, Carla? A gente comentou aqui, né, que tudo que a gente aprendeu, e ainda tem muita coisa para aprender, né? Mas a gente aprendeu também errando, né? A gente erra e não é fácil, como você falou, não é fácil. Muita gente acredita que empreender é fácil, vou ter minha empresa, fazer o que eu quiser, ganhar dinheiro. Não é assim. O comecinho, principalmente, é muito difícil. É difícil arrumar cliente, é difícil ter resultado. Por muito tempo, depois que empreendi, por muito tempo eu ganhei, né, menos dinheiro do que quando eu estava empregado. E demorou até eu ter o meu payback, né, até eu ter um rendimento legal. Então, conta pra gente aqui qual foi a sua ou as suas maiores dificuldades, né, no início. Qual foi o problema no início aí? Eu acho que a maior dificuldade, Fernando, é lidar com o nosso emocional. Porque a nossa capacitação técnica, a gente tem, a gente sabe que a gente não sente insegurança, né? Todo mundo aqui que faz alguma coisa, eu como arquiteta, você como engenheiro, a gente sente muita segurança na parte técnica que a gente oferece, que seja um projeto, uma consultoria, gestão de obra, mas acho que lidar com o emocional da instabilidade financeira que ela vai vir e é natural. Às vezes vai ter mês que você vai ganhar por 6 meses e às vezes você vai ficar 4 meses sem entrar R$ 1. Mas você tem que ter a cabeça, acho que o principal é ter a cabeça no lugar de entender que tudo é um processo. E entender que cada dorzinha, cada desafio é um processo que vai te fortalecer para que hoje, eu depois de 6 anos, eu não tenho mais problema ou inquietação. Às vezes tem alguns desafios, mas tudo dentro de uma linear. Mas o começo era assim, ó. Aí você fala, meu Deus. Então, assim, a maior insegurança, o maior desafio, eu acho que, na minha opinião, foi realmente essa instabilidade. Lidar com esse emocional, sabe? Entender como captar clientes. E como todo empreendedor, a gente não tem formação nem cultura financeira no nosso Brasil para nos ensinar a empreender. Então, eu ficava naquela instabilidade. Por exemplo, eu aprendi gerir equipe fazendo. Eu não aprendi, eu não fiz um curso. Eu fui aprendendo de inteligência emocional, fui estudando muito autoconhecimento para saber lidar com aquela funcionária que tinha um determinado perfil, o outro se desenvolvia melhor comunicando de outra forma. Acho que é esse resumão, assim, se eu for falar para você. Sim. Legal. Acho que cada um tem uma dificuldade no começo, depende do seu mercado, de como é a estrutura da sua empresa, né? No meu caso, quando a gente começou, eu tinha já uma experiência na área comercial e o meu sócio era mais técnico. Então, ele assumiu a parte de técnica, de engenharia, e eu assumi a parte de negócios. Então,
Eu acho que isso é uma das dicas que eu dou, inclusive, para o pessoal aí que me segue, né, no meu conteúdo, que é, se for começar, busque pessoas para compor o seu time, né, que seja sócio ou equipe, mas que complementem você. E no meu caso, eu tinha essa pessoa que me complementava, que era mais técnico do que eu. Mas o nosso segmento até, Carla, acho que até o seu também deve ter um pouco disso, mas acho que talvez menos. Mas o nosso, como a gente vem de projetos de estrutura, né, na RM, é um segmento muito técnico, de muita responsabilidade. Eu comparo até com o médico, porque se a gente errar, né, o prejuízo que o nosso cliente vai ter no prédio é enorme. Sim, Até o ponto, não digo nem o ponto de o prédio cair, porque aí seria um erro gigante, mas fissuras, enfim, qualquer tipo de problema que a estrutura pode causar e que sim. o prejuízo é gigantesco. Então, é um item de muita responsabilidade. E aí, às vezes, a gente ser novo, e a gente começou muito novo, era uma barreira para a gente. Então, esse foi, acho que, a minha principal dor no início foi a questão da idade. E, por incrível que pareça, que nem eu comparo com o médico, porque quando você vai operar o seu joelho, você, poxa, aquele médico novinho, isso gera um certo preconceito, entendeu? E a gente sofria disso. E aí, uma das técnicas que a gente teve, né, uma das estratégias foi apelar para outro lado, que é o lado da genialidade Sim. do meu sócio. Eu sempre falei do meu sócio como um gênio, e de fato ele é, e os nossos diferenciais como solução de engenharia. Então a gente focou nisso, na solução de engenharia e na inovação. Então, experiência, cabelo branco eu não vou ter, não adianta, eu vou ter que esperar. Eu não vou esperar 30 anos para poder vender meu serviço. Então a gente focou em outros diferenciais e deu certo. A gente cresceu e hoje a gente está lá, uma das maiores do país. Então, Que legal. as dores elas têm, mas acho que é igual você falou, a gente tem que persistir, ter a mentalidade de que a gente vai superar aquilo e buscar resolver, né, cara? Buscar resolver, porque é passageiro. E Então, isso que você falou é Aham. muito interessante, porque nós dois, a gente já tem mais de 30, mas quem olha às vezes fala, nossa, você é novinha, né? Eu falo, mais ou menos. E aí, se hoje eu tenho já, né, tô com 33, não tem problema nenhum de falar de idade. Mas quando eu comecei, eu tinha 17 para 18. Eu entrava na obra, ninguém nem me dava atenção. Não dava moral, Então, né? só que aí quando você começa a mostrar autoridade, você começa É, a mostrar que você sabe do que você está falando, isso em 5 minutos de conversa o outro sente, você vai uhum, passando segurança. Mas é engraçado, isso que você falou é uma verdade. Quando eu abri a é, empresa, falavam assim, quem que é a Carla Schiff? Eu falava, uhum, sou eu. Porque antes é, eu não usava tanto o Instagram, né? Então às vezes vinha cliente aham, novo e achava que a sim, Carla Schiff era uma senhora. Aí eu aham. falava, que engraçado, né? Então isso é interessante você ter compartilhado. Pois é, eu já cheguei em reuniões, por exemplo, que eu prospectei um cliente, cheguei na sala da construtora. Aí chega o diretor lá e fala, quem que é o Fernando? Eu falei, sou eu. Ah, é você o Fernando? Achei que era um senhor, estava esperando um senhor. Então aconteceu comigo também. E eu acho que é válido compartilhar aqui, porque foi um case nosso também que a gente enfrentou e acho que muitas pessoas vão enfrentar também, mas não é o fim do mundo, a gente consegue passar. E você comentou, achei legal, da questão da instabilidade. Foi o que eu comentei também, né? No começo, eu demorei até eu ter o meu payback, né? Acho que é natural. Você investe na empresa e demora até você ter o seu payback, conquistar cliente, enfim. E aí, e ter essa frieza e mentalidade para você superar isso aí, porque bolsa de valores fica facinho perto disso, né? É, exatamente. E aí eu falo dessa estabilidade emocional, porque todo mundo vai vivenciar na vida, né, Fernando? Quando que a gente Aham. tem uma linear? É verdade. É a É mesma verdade. coisa, só que você Mesma coisa. tem que ter, acho que talvez um pouco a mais, porque você está lidando não só com a sua vida e o seu destino, mas cada funcionário também está envolvido nesse teu planejamento de vida, né? É. Ó, o Thomas, não sei se é Thomas ou Tomás, ele Thomas, comentou que que o segredo de nós homens é deixar a barba. Eu não consigo, Thomas, eu não tenho muito. Então, esse segredo eu não consigo utilizar. Sabe qual foi o meu segredo? Eu usei um também. Eu usava óculos. Eu tinha meio grau de miopia, mas eu ia em todas as reuniões de óculos, porque eu pelei para aquele lado Eu posso não ser o senhor, né, que você estava esperando, mas eu estudei em boa faculdade, eu tenho conhecimento, eu colocava o óculos para tentar parecer mais inteligente também. Tenta essa, Thomas. O óculos também é uma boa, viu? Óculos e Barbie, então, é sucesso. Thomas é Bom, meu cara. irmão, também um baita empreendedor. Ah, é? Então, mais um empreendedor aí. Arquiteto também, Carla?
Não tem nada a ver. Ah, Publicitário, outra área. legal, mas empreendedor também, tá na veia aí. Tem, é. E viu, com relação ao empreendedor, então, vamos falar de empreendedor. O que que você acha que o empreendedor tem que ter para ter sucesso? Tem que ter alguma coisa? Ele tem que nascer com aquilo? Quais as principais habilidades? A pergunta que não quer calar, né? A pergunta mais esperada da live. Eu acho que o principal que um empreendedor precisa ter, com toda certeza, é determinação e força de vontade, antes de qualquer conhecimento técnico. Porque eu Uhum, acho que quando você tem determinação e força de vontade, nada te para. Nada. sim. Você pode ter assim, ó, 1 zilhão de obstáculos, cliente complicado, Uhum, equipe que está sendo difícil de estruturar. Mas se você tem esses dois pilares, você levanta a camisa, arregaça a manga e vai que vai. Então, uhum, até porque quando você tem esses dois pontos, determinação e força de vontade, se você não tem tanto conhecimento técnico como eu não tinha a parte de gestão, eu não fiz um curso de gestão, eu fiz depois de gestão de obra. Mas sim. quando eu resolvi empreender mesmo, eu não tinha gestão de equipe, eu não sabia estruturar um escritório. Como que eu pago o funcionário? Como que você Uhum, controla quanto vai custar um projeto? Quando eu trabalhava nas empresas, nenhum chefe me ensinou. Então eu sim. falava, como que eu vou computar quanto vai custar aquele projeto para saber se eu vou ter lucro? Uhum, Então, quando você tem esses dois pontos, determinação e força de vontade, você estuda, 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 busca. E se você não tem alguma outra ferramenta, você vai atrás e você conquista. E eu acho uhum, que esses dois pontos, apesar de parecer algo óbvio, infelizmente, Fernando, eu vejo que são poucas pessoas que têm. Eu estava lendo uma reportagem que menos de 17% da população trabalha com o que gosta. É um número muito baixo. muito baixo, muito E baixo. aí, se você parar para analisar, por que que não faz? O que que Uhum, impede? Por que que nós dois conseguimos sentir paixão todo dia pelo que a gente faz e tem uhum, mais não sei quantos por cento, quase 90% que não consegue, né? sim. 80% que não consegue. O que está acontecendo? Então, Uhum, acho que quando o que falta, ao meu ponto de vista, é força de vontade. Porque uhum, ninguém é melhor que ninguém. Todo sim. mundo aqui nasceu igual. Então, se você tem, mas aquela pessoa teve mais oportunidade na vida, talvez então a que não teve, ela vai ter que ter mais força de vontade. Mas eu Uhum, mesma, apesar de ter essa cara de patricinha, eu tive que pagar meus estudos. Eu não tive uhum, patrocínio, né? Mãe sim. trocínio. Então, desde o Uhum, primeiro semestre, eu tive que ir lá me esforçar. Foi difícil? Foi. Passava uhum, fome, passava perrengue, dormia, me enchia de água para conseguir dormir, porque eu preferia economizar dinheiro, mas ter dinheiro para fazer as maquetes. Sabe aquelas coisas loucas? aham, Mas se você sei. tem esses dois pontos, você vai, você alcança e o céu é o limite. Ótimo, eu acho também que persistência, né? Isso tem muito a ver com persistência, na minha opinião, né? Que a pessoa ter força de vontade e isso ajuda a pessoa a persistir. Então, se a pessoa não tiver força de vontade, a primeira dificuldade ela vai desistir. Então, acho que as duas coisas estão bem ligadas. E o fato que você falou de você ter bancado ou investido, né, no seu curso, investido na sua empresa por conta própria, eu acho isso muito bom, porque às vezes, por mais que a outra pessoa tenha mais privilégios, assim, ou tenha tido mais facilidades econômicas para empreender, essa pessoa, por outro lado, ela não aprendeu o que é trabalhar com recursos escassos. Então, muita gente empreende por necessidade e cria as empresas de maior sucesso por necessidade, porque elas aprenderam a ser criativas, a gerir um negócio, que quando vem fácil também não tem aprendizado, né, cara? Então, acho que esse talvez tenha sido um dos seus segredos até. É, Se você investir por conta própria. Eu acho isso muito bom. Acho que é aprender realmente a investir, porque investe e tem um retorno. Então você aprendeu. Acho que às vezes o que vem fácil também não dura, não. sim. Eu acho que a dor, se a gente parar para pensar, tanto no campo profissional como pessoal, né? São duas coisas, mas caminham juntos. Se a gente parar para analisar, são nas maiores dores que a gente descobre a nossa maior luz. Na Uhum. pandemia, foi o momento que a minha empresa mais cresceu. Eu tomei um susto. Assim, em 2 meses a gente cresceu 150%. Nossa, Quando que eu ia 150? imaginar isso? Foi boom, Aham, sum, boom. Eu falei, aham, como que eu ia. Só que assim, claro,
teve um preparo, não foi à toa, né? Sim. Mas foi graças a um choque, uma pressão intensa, que a minha cabeça ficou aqui, ó, fervilhando para a gente se desenvolver mais. Porque quando tá tudo indo bem, a gente, como empreendedor, continua jogando, concorda? Sim. Então, acho que é aceitar os desafios com mais amor para conseguir se desenvolver mais, né? Sem falar que a vitória tem mais sabor depois quando tem dificuldade, né? E eu falo uma frase que eu gosto muito, assim, que eu acho que se aplica aqui também, que é necessidade gera criatividade. Então, na pandemia, por exemplo, as pessoas foram obrigadas a criar, né, mudar o estilo de vida, buscar novas formas de fazer as coisas, as reuniões, as lives como essa. Então, a gente teve que ser criativo. E muitas empresas surgem da necessidade. Então, acho que a dificuldade, às vezes, é um dos pilares para a gente criar empresas de sucesso. Show, muito bom. E viu, a gente comentou um pouquinho disso, cara, mas sobre de tudo que a gente precisa aprender, né? Que a gente comentou aqui, você comentou, vender, gestão de pessoas, financeiro, enfim. É muita coisa que a gente, quando tem uma empresa, precisa aprender, nem que seja na marra, né? Você, na sua faculdade, sentiu falta de algum conteúdo? Quais você sentiu falta? De tudo! Eu acho que a faculdade em si, ela é um balizador para te empurrar, sabe? Para ele te mostrar o norte. Porque, de fato, a faculdade, eu acho que todas as faculdades, posso estar enganada, né? Mas eu converso com muitos profissionais de outros segmentos. Eles não têm o conhecimento da vivência prática, assim, eles não ensinam muito, ó, vai acontecer isso, que é a coisa que a gente precisa de entender sobre um contrato, sobre como lidar com o jogo de cintura. Então, acho que o que mais falta na faculdade, isso em todas, é ter esse direcionamento de empreendedorismo, que eu acho que é fundamental. Porque mesmo que você resolva ser um CLT pro resto da vida, e não tem nada de errado nisso, você também tem que ser um empreendedor da sua própria vida. Então, acho que a faculdade falta esse conhecimento, sabe? Falta amarrar mais o pensamento, falta mais ensinar outros conhecimentos que sejam voltados para o nicho, por exemplo, arquitetura, mas como empreender na arquitetura, que é uma ideia genial que você fez essas lives, porque tem muito profissional que se perde de, eu sou muito bom arquiteto, mas se eu parar para pensar, todas as pessoas que se formaram comigo, foram 82 pessoas, eu conto nos dedos quantos foram empreender, sabe? Sim. Então, e não estão atuando na área, tem uma quantidade gigante. Então, acho que falta isso. Você concorda? Não, concordo. Eu ia comentar que você está ganhando um fã aqui, ó, o Cristiano Salles, parceiraço meu também. A gente atua juntos em alguns projetos. Falou que virou seu fã lá. Foco, determinação são pilares do empreendedorismo. Não, eu concordo, Carla. Eu acho que eu senti muita falta e essa foi um dos motivos, né, de eu criar esse conteúdo, esse perfil meu, porque eu sou formado em engenheiro e eu sei tudo que faltou na minha graduação que eu aplico hoje. Eu vejo esse vazio que existe em outros profissionais da minha área. Eu imagino que em arquitetura seja parecido também. A gente não aprendeu quase nada de economia, nada de matemática financeira. Eu saí da faculdade de engenharia sabendo fazer contas absurdas, mas eu não sabia calcular juros compostos. Então, coisas assim, uma DRE, um balanço comercial, vendas, a gente não aprende zero na faculdade. É a coisa que a gente tem que aprender para empreender. Então, de fato, existem muitos profissionais muito bons no mercado aí, sem dúvida, que não conseguem crescer porque não consegue se vender, não consegue aplicar outros conhecimentos que são importantes também, né? Não só para quem vai empreender, você falou bem, até para quem é CLT, trabalha em alguma empresa, mas para ele crescer dentro também, são necessárias outras habilidades, soft skills que a gente não aprende na faculdade. Então, um dos meus objetivos é esse, é compartilhar com o que eu aprendi, com o que eu absorvi na minha experiência, nos meus estudos, compartilhar com esses profissionais para que eles possam crescer também. Sim. Concordo 100%. A gente está chegando no final, Carla. A gente tem um limite do Instagram. A gente já esperava que isso fosse acontecer, né? Que a gente fala aqui, né? Então, a gente tem um limite aqui do Instagram de 1 hora. Então, eu vou fazer as últimas perguntas. Deixa eu ver aqui. Vou falar. Vamos fazer uma rapidinha aqui sobre estrutura de... perguntas? A gente tinha separado 9 perguntas. A gente já fez 7. Faltam 2. Dá tempo, pode mandar. Vai. Vamos lá.
Na verdade, três, mas vamos uma rapidinho aqui. A estrutura de vendas é uma curiosidade minha, né? Porque eu também sou dessa área há muito tempo, trabalho com vendas. E eu queria entender como é que funciona na sua empresa, como é que você prospecta clientes, como é que funciona o seu funil de vendas, né? É você que Tá. faz, tem uma equipe, como é que é? Sim. Hoje em dia, o que a gente entende é que a gente tem que ter três pilares, né? Na verdade, o mercado foi direcionando para a gente. O nosso principal que a gente investe mais é realmente a indicação, porque eu acredito que o cliente que está satisfeito, ele Uhum, propaga de forma natural, orgânica, a alegria que ele está sentindo, né? Então, como que eu faço isso? Eu invisto em equipe. Todo mês eu uhum, dou treinamento, eu oriento como falar, como se posicionar, como orientar. Às vezes está óbvio, mas está óbvio para você. Para o seu cliente não tá, para o nosso cliente não tá. Então, é, esse é um principal ponto, assim. Acho que um das situações é realmente essa propagação através do próprio cliente, mas que acontece de uhum, forma natural. Mas sim, exige uma estratégia para isso acontecer, porque não basta ter um projeto lindo e maravilhoso. Você precisa dar atenção quando o cliente precisa, quando ele está precisando de alguma coisa, estruturar bons fornecedores. O segundo ponto é pelo Instagram. Para a gente sim, também é uma ferramenta que pode parecer não ser um investimento, mas dedicar uhum, tempo para ficar todo dia lá falando. Eu estou desde maio fazendo conteúdo diário, falando sobre uhum, projetos, sobre gestão, sobre empreendedorismo. Então, sim, é um investimento. E o sim, terceiro, que é uma dica aí para quem é da área de arquitetura, é fazer parcerias com construtoras. Então, como eu uhum, já tinha esse contato de construtoras, eu faço parcerias para fazer aquela venda oferecendo um projeto. E aí, com sim, isso, a gente consegue oferecer um custo menor para o cliente que está comprando apartamento com aquela construtora, sabe? E legal, isso, legal. isso traz um movimento que, desde que a gente está sempre girando muito bem. Ótimo. Não, acho que você falou tudo aí. Eu defino também, acho que depende muito do seu segmento, né? Então, tem gente aqui, depende de com que você atua, se é projeto de interiores, se você trabalha com projetos de incorporação, você vende para o B2C ou para o B2B. Então, assim, por exemplo, B2C, o Instagram realmente é muito bom, é fundamental. Acho que o mercado de arquitetura, o Instagram ajuda muito. Já se você for para o B2B ou vender para construtoras, aí já vai para o LinkedIn, por exemplo. O nosso segmento é LinkedIn. Então, agora o Fala Mais GG, esse perfil, eu tenho investido mais no Instagram, mas a RM, no caso, a gente sempre investiu muito no LinkedIn. Então, você tem que definir qual é o seu cliente, quem é o seu prospect, né? E aí buscar o canal certo para chegar nele, né? E indicação, sem dúvida, né? Acho que no nosso setor, tanto engenharia como arquitetura, se a gente não fizer um bom projeto, a gente não tem a gente vai ter um detrator no mercado e não um promotor. A gente tem que usar os nossos clientes para nos promoverem, para que a gente consiga vender também para outros amigos deles, né? Bom, Concordo. vamos lá então passar para a próxima aqui, falar da sua empresa, Carla. Você já comentou, né? O diferencial seu é de enxergar a necessidade do cliente, né? Tem alguma outra outro diferencial que você destacaria? Eu acho que o diferencial é que eu estudo neuroarquitetura há 9 anos, né? E agora no Brasil esse conteúdo tem sido falado há 3 anos. E o que que isso Uhum, afeta, né? Sem entrar muito nos detalhes do que é neuroarquitetura, mas é neurociência aplicada à arquitetura, é criar ambientes que promovem sensações e emoções para a fisiologia de quem está usando o espaço. uhum, Não só criar um espaço que seja bonito, que seja funcional. É muito sim, importante ser funcional e ser bonito. Mas tá, o que que faz aquela pessoa se sentir? Se a gente está falando que a gente está na geração com maior índice de depressão, o que que eu posso oferecer para aquele indivíduo, para aquela pessoa se sentir melhor com o que ela é? Sentir uhum, bem-estar, sentir tranquilidade, diminuir a ansiedade. Tudo isso a gente consegue através do ambiente criado. E eu estudo muito isso e cada vez mais isso faz os projetos serem mais assertivos. E eu tenho resultados de clientes que falam: Carla, tô dormindo melhor, meu filho tá mais calmo, a gente está conseguindo se uhum. reunir mais a família. Parecem coisas pequenas, mas a gente está vendo que hoje são as pequenas coisas que têm muito valor, né? Sim. Eu adoro, inclusive, os conteúdos que você posta de neuroarquitetura, acho muito bom. De fato, a arquitetura não se limita no estético ali, deixar bonito, acho que vai muito além disso aí. Tem que ficar funcional, tem que pensar no bem-estar das pessoas e como que elas vão sair de lá, utilizar aquele espaço. Então, acho muito bom mesmo. Depois que eu
primeira vez que eu contratei um arquiteto foi para o meu apartamento, né? E a partir de agora eu valorizo muito mais. Acho que não dá para viver sem arquiteto. Acho que muita gente faz o projeto sem arquitetura, não dá. A gente faz, o negócio fica feio, depois a gente gasta e fica feio, entendeu? Acho melhor investir no Gasta para ficar arquiteto. insatisfeito, né? Exatamente, gasta para pegar depois, nossa, aquele que contratou arquiteto ficou bem melhor, sabe? Então, acho que eu recomendo todo mundo a investir em arquiteto realmente, porque não só pela questão estética, mas pela neuroarquitetura também, e porque muitas vezes o arquiteto vai te trazer um projeto bonito, mas que seja econômico, né, também, né? Então, Sim. A e Flávia última, comentando. Em quarentena, em ficar quar- em casa tem que ser incrível, exatamente. então, foi o que a gente comentou no comecinho aqui, né? As pessoas agora estão dando mais valor para isso. De repente é uma oportunidade para o mercado de arquitetura agora de interiores, porque as pessoas vão investir mais. Então, quem sabe, podem empreender que pode ter uma demanda crescente aí nos próximos Exato. anos. E última perguntinha, então, para a gente fechar. Tem alguns minutos aqui ainda, eu acho. E eu queria ver de você qual a sua opinião. Para quem quiser empreender, para quem está assistindo esse vídeo agora, quem for assistir depois, uma dica da Carla sobre empreendedorismo. O que a pessoa precisa buscar ao aprender para iniciar? Acho que o principal é focar na dor do seu cliente. Qual que é o perfil? Qual que é o público, né? Se você Uhum, está oferecendo algo, veja o que esse mercado está precisando. Apesar de você ter que fazer o que você ama, mas você tem que oferecer algo que seja incrível para quem vai comprar, né? Então, sim. assim, buscar entender a necessidade do outro, buscar qual que vai ser o seu propósito em relação ao serviço que você vai oferecer, porque quando você agrega propósito, você agrega valor ao outro, então a coisa acontece de forma mais natural. Então, acho que o Uhum, principal objetivo aí, só para encerrar, para a gente ganhar esses minutinhos que já estão encerrando, seria foca em qual a dor do outro para que você possa ser efetivo e se capacite o tempo todo. Se estudar, uhum. entender o seu mercado, é todo dia, é toda semana, é semestralmente, porque o mercado tá assim, ó. Então, uma semana É. muita coisa acontece. Eu acho também, eu falo muito isso aí, inclusive, que você falou, Carla. Eu acho que a pessoa, para quem está nos ouvindo aqui, quiser empreender, eu acho que o primeiro ponto é ter coragem, iniciar, porque você tem que dar o primeiro passo é o mais difícil, mas você tem que dar ele, principalmente quem é novo, os jovens aí, que tem risco menor, né, Carla? A gente pode errar mais vezes, quem é novo pode errar mais vezes. Então, poxa, empreende e começa. Se der errado, você ajusta, tenta de novo. E Não não ter tenha medo de medo de errar, dar né? errado. Exatamente, não tenha medo de errar. Pode acontecer, mas você tem que tentar. E sim, concordo. Vai montar uma empresa? Primeira coisa que você tem que pensar: qual a dor você vai resolver? Qualidade de prazo, todo mundo vai falar que tem qualidade de prazo. Você pode ter qualidade de prazo, mas isso não é um diferencial. Você tem que pensar qual a dor você vai resolver do seu cliente. O que os outros não fazem que você vai fazer. Concordo 100%. Se você não tiver uma dor para ser resolvida, uma necessidade um gap no mercado para atingir, né? Você não precisa nem começar, porque você não vai longe. Você pode até ter seu negócio, mas você não vai tão longe com ele. Então, pensa na dor, para quem você vai vender, define quem é o seu cliente e estrutura a sua empresa, faz um plano de negócio. É facinho, vai no Google, procura lá Business Canvas, né? O modelo Canvas de negócio, análise SWOT, eu tenho isso nos meus vídeos também. Monta, faz uma análise do mercado, de como você vai agir, e aí sim você começa. Eu acho que é por aí, Concordo. né? Fê, muito obrigada. Eu não sei como é que tá de time aí, mas não dá pra, eu acho que se fechar sozinha a gente não consegue salvar, né? Apareceu o timer para você já ou aparece só para mim? Para mim não, só para você. Né? É, só para mim. A gente tem 1 minuto e 20, então, assim, Carla, eu queria agradecer aí por ter aceitado esse convite. Para mim é realmente um prazer, eu gosto muito do seu conteúdo. Está de Obrigada. parabéns. Então, para mim é uma honra ter você aqui. Espero que o pessoal tenha gostado. E queria deixar esse 1 minutinho que a gente tem agora para você dar um recado final aí pro pessoal. Bom, obrigada mesmo pelo convite, foi incrível. Amo falar de empreendedorismo e eu espero que mais pessoas se motivem com esse vídeo a fazer o que dá prazer, a fazer o que pensa em agregar para o outro. Todo mundo, em algum campo da vida, tem algo a ensinar para alguém, tem algo a É. oferecer para alguém. E quando você vive uma vida oferecendo algo, servindo algo para alguém, você vive uma vida com propósito. E viver uma vida com propósito é 100% muito mais feliz. Então, se você quer encontrar a felicidade, busque o que te dá prazer, o que você sente que faz
significado na vida de alguém. Aí, com isso, se todo mundo tiver esse pensamento, a gente consegue ter um mundo muito melhor e muito mais iluminado. Então, gratidão a todo mundo que estava aqui acompanhando e foi um prazer mais uma vez. Obrigada pelo convite. É isso aí. Ó, usou o tempo certinho, temos 10 segundos. O pessoal gostou bastante aqui. Pessoal, valeu. Até a próxima. Agora vai ficar no IGTV.